Transtornos orgásmicos masculinos e femininos é o tema do programa de hoje. Mas falamos também um pouquinho, por exemplo, sobre a masturbação. Se você tem interesse de saber mais, mas perdeu o bloco anterior, passa lá no nosso blog e vê o programa inteirinho novamente. O nosso endereço aparece aí no vídeo. É para que você não perca nada, que você repita, assista quantas vezes quiser, indique para outras pessoas, para os seus amigos, que você se utilize dessas informações para o seu benefício, é claro. E este aqui, ó, professor Walter, antes de irmos para o intervalo, ele disse que tem um segredo para contar para gente e que vai até perder pacientes agora por conta do segredo que ele vai revelar. Como resolver a ejaculação precoce. Muito bem. A ejaculação precoce, como eu falei, o fundo é totalmente emocional. Tá? Okay. Então, tem uma técnica extremamente eficiente que muitos terapeutas orientam casais e homens, né, maridos, para utilizar para resolver esse problema. E realmente o índice de solução é beirando ao 100%. Uau! Tá? Mas precisamos de uma pessoa. Eu falei em casa que talvez não precise nem do psicólogo nem do médico. Sabe do que você precisa? É de uma esposa consciente que te ajude. Ótimo, então vamos orientar as esposas para ajudar esses maridos. Eles vão ter que ser bons alunos e elas boas professoras. Perfeito. Né? Brincar de professor e aluno no ato sexual vai ser muito legal. Perfeito. Né? Muito bem, o que fazer? É uma técnica que se chama inicia, interrompe. Como funciona isso? Ao iniciar o ato sexual, quando o marido perceber que a excitação está intensa, ele para. Dá um tempinho, não é para, sai, vai assistir televisão, né? Não, é simplesmente para o movimento sexual. Aproveita, fica ali abraçadinho com a esposa, né? Curtindo beijinhos, namorando ali, né? Quando ele sentiu que dá uma diminuída, e claro que vai dar uma diminuída na excitação, ele pode até ter uma leve diminuição na ereção, aí continua de novo, né? Às vezes o marido não percebe nem a sua excitação. Por isso que eu falei que a esposa tem um papel fundamental. Esposa tem um papel fundamental. Sabe por quê? Porque às vezes o seu marido está tão empolgado e ele nem sequer presta atenção nele mesmo. E isso pode ser um problema para vocês. Então você pode dizer para ele, meu amor, para, né? Para um pouquinho, né? Vamos nos olhar, fica ali curtindo o olhar, trocando olhar. Ele afoito, desesperado, né? Porque geralmente é muito ansioso mesmo. Para um pouquinho, né? Aquela história, para um pouquinho, descansa um pouquinho, né? Aí continua. Nisso, aquela relação que dura às vezes 1 minuto ou menos de 1 minuto, você consegue aumentar para 5 minutos ou mais, dependendo aí do ritmo. É claro que vai chegar uma hora que ninguém vai querer parar mais um pouquinho, né? Mas tudo bem. A ideia é se controlar um pouco mais. E com o tempo você vai ganhando em qualidade sexual, em qualidade de tempo sexual. Então, eu imagino que ao você ouvir essa técnica, que é uma técnica realmente orientada por terapeutas sexuais, eu imagino que você, esposa em casa, abriu um sorriso. Né? Porque se seu marido de repente passa por essa situação, calma, não há por que desesperar. Há uma solução, agora é só aprender a curtir juntos, a aproveitar juntos, né? A namorar juntos, porque quando a gente sempre enfatiza, sexualidade não é ato sexual, sexualidade é todo o contexto, é todo o conjunto, e no ato sexual a gente não pode deixar de lado todo o resto e achar que é só o ato sexual que está funcionando ali. Então, segura? Eu acho assim, ó, eu acho que a essa hora, vai que a mulher está assim assistindo e acorda, né? marido, essa acorda, hora já presta atenção, mulher. Então assim, olha ali novamente, fala, repete os passos. Como é que se faz? Porque esse é um recado importante. Ao iniciar o ato sexual, pode conversar com eles. Comece como você sempre começa. Ao iniciar o ato sexual com a penetração, muitas vezes o marido perde o controle. Então, 2 coisas. Marido, se você percebe que está demais a excitação, vai curtir, continua ali curtindo a esposa, diminui um pouquinho, continua. Se esposa, você percebe que seu marido não tem esse controle, não percebe, não sente o momento dele, então você pode perceber, né? Fica de olho no olhinho dele ali. Quando você vê que ele vai perder o controle, fala, meu amor, meu bem, calma, para um pouquinho, vamos curtir um pouquinho, né? Parou, volta de novo. E assim
de uma forma contínua. Desse jeito você vai ver que você vai ganhar em tempo, qualidade, satisfação, alegria, porque o seu ato sexual com seu marido vai ser mais gostoso, né? E com certeza você vai ganhar muito na sua vida sexual. Faça, depois você manda a resposta para nós, Verdade, viu? Mande a resposta e vamos ver como é que foi, tá bom? Eu acho que a gente já pode terminar o programa por aqui, porque já respondeu e foi muito bom. Mas a gente sempre pode aproveitar um pouco mais. E a mulher? E a mulher? O que a pobrezinha da mulher faz? Você é um pouco mais sucinto, mas é mais complexo, como eu falei. Nós temos 2 tipos de transtornos orgásmicos femininos, né? Nós chamamos o primeiro transtorno orgásmico feminino primário, que é quando a mulher não consegue ter orgasmo de jeito nenhum. Como você falou no início, nem sabe o que é isso. Né? E o segundo, que é o transtorno orgásmico feminino secundário, é quando ela só consegue ter o orgasmo com algumas condições específicas. Como, por exemplo, não, só consigo se eu tiver daquele jeitinho, naquela posição, daquela maneira. Se mudar uma vírgula, não consegue. Ou então, tendo que muitas vezes fazer auxílio junto no ato sexual com a penetração, muitas vezes massagem clitoriana. Então a mulher não consegue, mesmo estando com o marido, mesmo tendo o ato sexual, a penetração, ela só consegue se conjuntamente ela também tiver a massagem clitoriana. Isso é um transtorno? Isso é um transtorno. Porque o natural é ela conseguir, independente de uma circunstância específica e imutável. Bom, o que se faz para também se resolver essa situação? Acima de tudo, é muitas vezes rever os próprios valores que a mulher tem da sua sexualidade. Muitas vezes mulheres oprimidas, mulheres que elas têm vergonha até de se olhar. Não conhecem o próprio corpo, não sabem o que o corpo pode oferecer na vida conjugal para ela, em termos de benefício de vida sexual. É conhecer. Foi às vezes aquela menina que foi educada que não pode nem se olhar no espelho direito, não pode conhecer o seu corpo, não pode saber que sensações ela vai ter. As conhecidas zonas erógenas do corpo, nós temos pontos no nosso corpo que são sensíveis, são delicados, são frágeis e que são extremamente importantes para a vida sexual. Então, cada um de nós temos vários no nosso corpo inteiro. Eu até costumo brincar, um é o cotovelo, outro é a orelha, outro é o pé, outro é o joelho, enfim. É só assim para mostrar o quão amplo é e o quão variado é. E se a mulher ela teve uma educação muito oprimida, ou muito opressora, ela acha que o corpo dela é apenas um molde que não deve ser trabalhado. É desconhecido por ela mesma. Desconhecido. Então, quando a mulher fala, eu não sei nem o que é isso, muitas vezes ela não sabe nem o que é o próprio corpo. Então, nesse sentido, muitas vezes é necessário orientação, ajuda, e nesse sentido, mais uma vez, eu vou me voltar para os nossos amigos em casa. Por quê? Porque aí nós vamos trocar, viu? Aí é preciso o marido ser o professor e a mulher ser a aluna. Olha que gostoso, essa troca de conhecimento, essa troca de experiência entre o marido e a esposa, Então agora, marido, é a sua vez de ajudar a sua esposa a conhecer o próprio corpo dela. Isso vai ser interessante porque você, como homem, não conhece, você conhece o seu corpo. Então você passa a conhecer o corpo da sua esposa e com isso ela também passa a conhecer o corpo dela. Então isso ajuda a mulher a entender o seu próprio funcionamento corporal, físico, sensações, prazeres. E com todo o carinho e cuidado de um para com o outro, a mulher vai conseguir encontrar esse ponto tão importante para a vida sexual. Pode até ter alguma também questão orgânica no caso das mulheres. Então um bom ginecologista, um bom médico pode te orientar, pode esclarecer, pode explorar questões orgânicas, mas a maioria das vezes é uma questão emocional, é uma questão de valores, é uma questão de autoconhecimento, e para isso você tem o seu marido, que é a melhor pessoa para te ajudar, para conhecer a si mesma, para conhecer aquilo que pode ser bom para você e conseguir entender o que é o resultado final
de um ato sexual como o prazer máximo do ato sexual, que é o orgasmo. Né? Isso leva um tempo, né? Preciso reconstruir a sua estrutura mental até sobre o tema. Ou até mesmo construir. Ou construir se ele não existe, Exatamente. É verdade. Então percebe que a solução disso é o contato de um para com o outro? Né? É os dois estarem juntinhos, tanto se o homem está padecendo de alguma coisa assim, ou se a mulher, ou seja, o homem precisa da mulher, como a mulher precisa do homem, horas. Não é esse o plano de Deus para a nossa vida? Mas aí que entra uma preocupação que então vou te pedir para nos ajudar a ir fechando o programa com essa ideia. Existe um número grande, tanto de homens quanto de mulheres, que se manifestam, que se queixam, porque com o tempo isso vai se tornando tão desgastante que eles vão se afastando e se afastando. Então, assim, quanto mais a gente puder fazê-los entender que é junto, é próximo, é na compreensão de um com o outro, é na promessa de um com o outro de estar junto na saúde e na doença. Se isso é um transtorno, se isso é uma dificuldade, eu preciso estar junto, eu preciso apoiá-lo. Então, vamos fechando o programa com essa ideia de chamar a responsabilidade de um e do outro para que os dois se mantenham juntos, apesar de... Vamos. Se você tem pouco tempo de casado, talvez essa minha fala tenha... chego no melhor momento da vida conjugal de vocês. Mas se você já tem um bom tempo de casado, se você já está passando por isso já há anos, e como a Darleide disse, isso vai se acumulando, as angústias vão se acumulando, os problemas vão aumentando, outros problemas vão se associando. Então, meu irmão, minha irmã, procure uma ajuda. Porque às vezes nós chegamos a um momento que parece que as nossas forças vão se acabando. Procure uma ajuda, procure um bom profissional, procure um psicólogo cristão, procure um orientador, procure o seu pastor que muitas vezes tem como te orientar nessas questões. Não deixe, quanto mais o tempo passa, mais difícil vai se tornando. Mas não se esqueça que Deus nos promete que não importa o tamanho do seu sofrimento e da sua dor, Ele vai sempre estender a mão do seu amor e da sua misericórdia para que você tenha uma vida plena. Mas não esqueça, procure uma ajuda, procure alguém que te oriente e que te auxilie para aliviar a sua dor e buscar soluções. Obrigada, professor, por hoje. Deus te abençoe também. Amém. Obrigada a você de casa pela companhia, pela parceria. Pense nisso. Marido, não desista da sua mulher. Mulher, não desista do seu marido. Se um de vocês desistir, é bem possível que tudo venha a ruir. Se um desiste, vai ficar desigual essa história. Não desista. Alguém tem o interesse de destruir uma família, mas alguém muito maior e soberano tem total interesse de reconstruir a sua história. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por hoje. E o Sem Tabus volta para mais um encontro de aprendizado e de crescimento, aqui, sem medo e sem vergonha de falar de sexo, porque o sexo no contexto da sexualidade plena em Cristo Jesus. Obrigada por sua companhia. Até o próximo encontro aqui, eu te espero.